Amém? Então, irmãos, haveria incoerência dentro da palavra de Deus quando eu digo: e vós matastes o autor da vida, do qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Se Ele é o autor da vida, é Ele quem promove a vida, se Ele é o princípio, como agora Ele precisaria de um outro para vir e ressuscitá-lo dentre os mortos? Por que haveria essa necessidade de uma outra pessoa ressuscitar a Jesus dentre os mortos, se Ele mesmo é o autor da vida? Não precisaria. Mas vamos mais adiante e nós vamos chegar aqui a um consenso da palavra de Deus. Então, em todos os versículos que nós lemos aí, está dizendo que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Vamos ver aqui Gálatas capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 20. Diz que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus. Vejamos esses versículos. Vejamos Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 20. Glória a Deus. Então, versículo 17, versículo 20, no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E dando continuidade, no versículo 20, ele diz que manifestou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Então, expressando o Deus e Pai, o Pai da glória, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Vejamos aí Romanos capítulo 8, versículo de número 11, para nós observarmos aqui. Romanos 8, 11. Então, o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus. Então, nós vimos aqui, irmãos, e é isso que eu estou falando, passagens que nós podemos encontrar dizendo que Deus ressuscitou Jesus, Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus, que o Espírito ressuscitou a Jesus. São apenas expressões da palavra de Deus, mas não são outras pessoas que ressuscitaram a Cristo dentre os mortos. Então vejamos quem verdadeiramente ressuscitou Jesus dentre os mortos. Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 19 e depois o versículo de número 21. Então, uma só fé. Nós precisamos ter esta fé, mas depositada de uma forma correta, no endereço correto, para ter o pleno conhecimento da verdade. 2:19. Segura um pouquinho aí, benção. Aqui os discípulos estão maravilhados em ver a estrutura do templo, toda a sua formosura e toda a sua beleza. E de repente Jesus olha e diz: destruirei ou derribarei este templo e em 3 dias o reconstruirei. E eles estavam imaginando que Jesus estivesse falando daquele templo que demorou tanto tempo para se construir, tanto trabalho que deu para construir, e ele iria derrubar e reconstruir em 3 dias. Versículo 21 diz o que, bênção? Mas ele falava do templo do seu corpo. Ou seja, então quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Ele mesmo, ele é a própria vida. Está dizendo: derribarei este templo. Que templo é esse? Era o seu corpo. Derribarei este templo e reconstruirei em 3 dias. Ou seja, ele disse: reconstruirei, eu mesmo vou reconstruir em 3 dias. Não é outro, não é nenhum, mas sou eu mesmo quem vou reconstruir em 3 dias. O versículo 21 diz: e ele falava do seu corpo. Aleluia. Então Jesus estava mostrando
que era Ele mesmo quem iria ressurgir dentre os mortos. Então, quando a Bíblia fala que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, está falando sobre a sua divindade. Ali estava o lado divino e o lado humano, o sacrifício de Cristo, que teria que tombar, que teria que verter o seu sangue, e o divino que iria, aleluia, ressurgir, retornando aquele corpo agora de uma forma glorificada, para trazer a salvação para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí nós entendemos, irmãos, que apenas o sacrifício, o corpo, mas que o nosso Deus, Ele não morre, o nosso Deus, Ele é imortal. E nós percebemos que Jesus, quando Ele rendeu o seu Espírito, se nós formos observar lá quando Pedro escreve uma de suas epístolas universais, no capítulo 3, versículo 15, ele diz que o Senhor desceu para pregar os espíritos em prisão. Aleluia. Então, enquanto todos achavam que estavam em silêncio, que Jesus tinha perecido e que não iria mais dar para continuar na caminhada, Ele estava trabalhando e fazendo a obra. Aleluia. Porque todos os profetas profetizaram acerca do Cristo, mas sem Jesus, que é a esperança de todos nós, aleluia, não haveria salvação para eles. Então, por isso, certamente, Jesus desceu para pregar ali os espíritos em prisão, e chegando ali puderam contemplar ao Cristo e dizer: olha, sou eu a quem vós pregastes e anunciastes. Aleluias, o Cristo, o Salvador, o Redentor. Aleluias. Então, irmãos, quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, aleluias, Ele se auto-ressurgiu, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não necessitaria de uma outra pessoa, de um outro ser para ressuscitar, para trazer a vida, porque Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida. Amém? Glória a Deus. E o outro tópico que nos diz assim, ó: um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Por favor, pastor Wilson, nos ajude. Júnior, por favor, Júnior, abra para Atos 2, 37, 38. Pastor Cleuto, por favor, Atos 2, 42. Anderson Coutinho, por favor, Atos 10, 48. Nosso irmão José, por favor, nos ajude. Abra para Atos 19, 5. Irmão Josemar, Atos 22, 16. E o nosso irmão Maciel, Colossenses 3, 17. Por favor. Glória a Deus. Pronto, está aí, irmãos, um grande problema que nós temos enfrentado. Talvez eu não digo nem que seja a palavra, porque a palavra, ela é clara, ela é a verdade. Muitos homens, eles tentam buscar interpretações para a Bíblia. Nós sabemos que hoje nós temos estudos sobre hermenêutica, né, que fala sobre interpretação dos textos, a homilética, a arte de pregar, de constituir um texto, um sermão. E dentro dessa teoria humana, de muitos conceitos humanos, as pessoas têm distorcido a mensagem central da palavra de Deus. A palavra por si só, ela é viva e ela tem a sua própria explicação, a sua verdade. E a verdade, ela é absoluta, ela é única. Amém? E aí nós nos deparamos com um texto como esse, e nós sabemos bem que existem alguns textos bíblicos que no decorrer do tempo da história, alguns homens, para o seu próprio interesse, modificaram alguns textos bíblicos, né? Não vem ao caso nós falarmos sobre cada um deles, mas que ao longo do tempo foram
modificados de uma forma. Por exemplo, em Mateus 28:19, mesmo da forma como está escrito, eu consigo provar que esse único batismo que está falando é em nome de Jesus Cristo. Mas no original, no hebraico, no original, no grego, da palavra, como está escrito, este versículo em Mateus 28:19 é assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho em meu nome. Isso está no original. Ide e pregai o evangelho em meu nome. Está assim. Se nós formos até para o evangelho de Lucas, se nós formos para o evangelho de Marcos, nós iremos perceber que esse texto de Mateus ele está separadamente. E o que a gente costuma falar, que um texto sem contexto, ele é pretexto. Ele precisa ter base, ele precisa ter confirmação. E ao longo do tempo as pessoas modificaram para tentar criar uma possível doutrina trinitariana, tentando modificar o conceito da palavra de Deus. Mas mesmo da forma como está escrita, eu vou provar para os irmãos que se refere a um único Deus e um só batismo, e o batismo no nome de Jesus. Isso mesmo. Então, irmãos, o arrependimento em seu nome, arrependimento nós sabemos que ele é consumado através do batismo, a confissão e o batismo. Então teria que ser pregado no nome do Senhor. Mas vamos da forma como está escrito, como o nosso pastor Wilson, ele leu aí em Mateus 28:19. Glória a Deus. Vamos ver aqui o versículo pausadamente e buscando entender. 28:19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, desta mesma forma, como está escrito, muitas pessoas têm buscado distorcer, muitas pessoas têm batizado, irmãos, desta forma, muitas pessoas têm pego as pessoas e dizendo: olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós sabemos bem que para a remissão dos pecados é necessário haver o arrependimento e precisa crer no nome. Eles precisam receber o nome do Senhor, não é? Nós precisamos, para receber uma herança, nós sabemos bem que se não tiver o nome, se não houver um sobrenome ali, fica complicado, viu, irmãos? Até provar por A mais B que realmente ele é herdeiro e que precisa receber aquilo, é muito complicado. E nós precisamos ter o nome selado do nosso Senhor sobre as nossas vidas. E muitas pessoas pegaram esse texto, não examinaram com cuidado, ou examinaram, mas quiseram formar uma doutrina, ou fazer aquilo que eles acham que devem, e pegaram e simplesmente eles estão repetindo. É como se eu chegasse para o pastor Wilson e dissesse: pastor Wilson, por favor, pegue um copo de água para mim. Ou eu ordenasse: Wilson, pegue um copo de água para mim. Aí o Wilson olhasse para mim e dissesse: pegue um copo de água para mim. É isso que as pessoas estão fazendo, repetindo talvez uma frase da forma como está escrito, que Jesus estaria colocando. Porque nós sabemos bem que no original não está desta forma, mas vamos colocar e que Jesus, ele colocou e empregou a frase da forma como está. E as pessoas simplesmente estão pegando e repetindo a mesma coisa que Jesus falou. E na verdade Jesus, ele não ordenou para que se repetisse, mas para que se cumprisse aquilo que ele havia ordenado. Quando ele disse: ide e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, primeiro ele colocou nome no singular, batizando-os em nome. Nome está no singular. Então quer dizer que para estas três manifestações que se coloca aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, existe um só nome, e este nome que precisa ser empregado no batismo. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós